com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Semeando Saúde. O nosso intuito aqui é de poder trazer para a nossa comunidade discussões sobre diversos temas da saúde e também trazer essa discussão para a Assembleia Legislativa para que nós possamos melhorar o conhecimento das pessoas e assim elas possam estar investigando, cuidando e assim prevenindo e cuidando da sua saúde. Doutor, vamos falar com ele aqui hoje, é o doutor Marcilei. Doutor, para podermos iniciar o nosso bate-papo sobre endometriose, o nome é complicado, mas daqui a pouco você vai entender tudo, vai sair daqui quase formado. Mas fala para mim um pouco da sua formação acadêmica. Sim, sou cirurgião geral de formação, eu fiz terapia intensiva associada, sou titulado em terapia intensiva. Depois eu fiz fellow em transplante de órgãos sólidos, fígado, pâncreas e rins, trabalhei um certo tempo. E como nós fazíamos captação de rins dos órgãos da doação intervivo de rim por videolaparoscopia, eu amava a cirurgia minimamente invasiva. E eu migrei muito para essa área. Depois eu fiz um mestrado e fui para essa área da cirurgia minimamente invasiva. E acabou que a endometriose, por muitas razões, eu aprendi a operar. Com os colegas aqui em Goiânia, praticamente a gente não tinha uma cirurgia, equipe cirúrgica que fazia essa cirurgia. Eu aprendi com colegas de São Paulo, que tem equipes muito grandes lá. E hoje eu opero praticamente 80% do meu consultório é endometriose, a cirurgia de endometriose profunda, que tem alterações de vários órgãos associados. Endometriose, o tema que nós vamos discutir hoje. Olha, vamos começar então com o conceito de endometriose, doutor? Porque endometriose, realmente hoje, sem dúvida, é uma das maiores causas de dor pélvica de origem determinada, até algum tempo atrás. Hoje o diagnóstico melhorou muito, e sem dúvida, nós temos aí a própria ultrassonografia, a ressonância e, por final, a laparoscopia. Então, doutor, fala para nós desde o conceito de endometriose até o seu diagnóstico. Sim, endometriose é uma doença crônica inflamatória. Ela tem um fator de autoimunidade também, porque os anticorpos vão agredir ela. Como é que a endometriose surge? Existem várias teorias, mas o que é mais sabido hoje e aceito, que a menina ao nascer, ela vai ter formação de células, essas células vão formar folhetos, cada folheto vai formar seu sistema e seus órgãos. O folheto que vai formar o sistema feminino chama ducto de Miller. Começa a parte vaginal superior, o útero, as trompas e os ovários. Se for imaginar, parece uma árvore, a gente brinca que é a árvore da vida. E nessa formação, as células do endométrio, que deveriam estar só dentro daquela camada interna do útero, que a mulher menstrua mensalmente, elas ficam distribuídas nessas camadas da formação do ducto de Miller. Se você for parar para pensar, o útero ele parece uma bolinha com vários braços, ligamentos para cima, dois do lado e dois para baixo, mais as trompas. Ele parece um polvo. E essas células ficam distribuídas em todas essas estruturas. Quando a menina começa a menstruar, o que acontece? O estrogênio dela sobe, que é o hormônio feminino, e esse estrogênio subindo, as células vão se desenvolver. A célula do endométrio dentro do útero, ele desenvolve, a menina não engravidou, ela descama, ela menstrua. As células estão dentro do abdômen dela, com esse estrogênio, elas vão crescer dentro do abdômen, sangrar dentro do abdômen. E o que o organismo dela vai fazer? Ela não reconhece essa célula dentro do abdômen, está no lugar errado. Ela começa a reagir contra essa célula com os fatores de inflamação. E a partir desse momento, toda vez que essa menina menstruar mensalmente, que o estrogênio subir, ela vai ter sangramento dentro do abdômen. E essas células, ao longo dos anos, elas vão crescendo e se desenvolvendo. Ela tem um padrão de crescimento dentro da pelve feminina. Isso vai oxidando ao longo dos anos. Então, cresce, inflama, oxida, gera envelhecimento e alteração da função celular. E com o tempo isso começa a gerar alteração de anatomia, que é onde gera os grandes problemas. Então, essa célula pode infiltrar para o intestino para baixo, ela pode infiltrar o útero para cima, pode infiltrar os ligamentos que sustentam o útero, ela pode infiltrar a própria vagina da mulher. O ovário, às vezes, deita sobre essa célula para proteger e a célula infiltra para dentro do ovário, gerando uma coisa que chama endometrioma, que são as células de endometriose dentro do ovário, prejudicando muito a fertilidade feminina também. Dependendo do local que essas células implantam, elas geram dor. Então a mulher começa a ter dor que às vezes elas não identificam e fica um diagnóstico às vezes difícil. Qual que é o auge da doença? O crescimento habitualmente é próximo da terceira década de vida. Então, o diagnóstico, infelizmente, ainda demanda tempo, por duas razões. Uma pelo crescimento da doença e outra também pelo diagnóstico de imagem. Porque no ultrassom normal, às vezes é muito difícil ver essas células, que elas são células pequenas, planas. E existem exames específicos para isso. O que a gente lança mão muito? Primeira coisa, eu acho que é ouvir a paciente. A gente tem que ouvir os sintomas, Dores menstruais atípicas, cólicas incapacitantes. Existe um trabalho no Reino Unido
que 1 a cada 6 mulheres que têm endometriose perderam o emprego. Por quê? Porque elas faltam mais ao emprego durante essa fase da menstruação. Não é a cólica menstrual ela já dificulta a mulher, às vezes, naquela fase, aqueles dias, mas a cólica com endometriose é muito intensa. A mulher, às vezes, vai ficar acamada, ela tem que ir para pronto-socorro mensalmente, tomar medicação venosa, e às vezes não acha a causa. E às vezes eu já ouvi isso no consultório, mulher falar que às vezes pensou em tirar a própria vida, de tanta dor que ela sentiu. Como é que a gente faz o diagnóstico? A gente ouve os sintomas, são sintomas de cólicas menstruais atípicas. Outro sintoma até que é muito típico, quando pega o intestino, é dor a evacuar, principalmente no período perimenstrual. Pode até sangrar, mas quando a endometriose infiltra para dentro do intestino, que já é mais raro. Dores para urinar, muito próximo da menstruação. Então, elas começam a ter dores cíclicas urinárias, que não é comum. Fazem vários exames para infecção de urina e todos os exames vêm normais. Aí você começa a pensar que tem algo diferente acontecendo ali. E uma coisa que acontece muito comum hoje, se a gente for parar para pensar, vou pegar o exemplo da minha avó. Minha avó teve 14 filhos. Minha avó começou a engravidar aos 19, parou próximo dos 40. A minha avó, se ela menstruou muito durante a vida toda dela, 30, 40 vezes. Hoje uma mulher, normalmente, ela vai estudar, vai trabalhar, vai seguir sua carreira, ela vai querer engravidar aí perto dos 35, que é o que a gente tem visto mais. Ou seja, essa menina vai menstruar cerca de 400 vezes durante a sua vida. Então, isso também é uma fonte de crescimento dessas células, nessa alteração de hormônio. A endometriose tem uma característica muito importante. Ela responde muito ao estrogênio e essas células começam a ter uma resposta estrogênica forte, por isso a cólica menstrual muito intensa, e tem uma resistência à progesterona. A gente sabe, às vezes as mulheres não sabem, mas vocês têm 2 fases do ciclo. A gente fala mulher de fases, não é isso? Primeira fase do ciclo sobe estrogênio. Estrogênio sobe o LH, ovula, o estrogênio cai e sobe a progesterona para poder manter uma gestação. Então a mulher tem a resistência a essa progesterona. Então causa o quê? Infertilidade. Então às vezes ela tem dificuldade de implantar ali, nidar, né, que o embriãozinho colar no útero. Às vezes as trompas estão doentes, dificultando a gravidez, gera muita gravidez ectópica. A gente tem que pensar muito quando a mulher tiver uma gravidez ectópica, pode ser que tenha alguma lesão ali atrás da trompa, obstruindo ou infiltrando a trompa. Então, essa endometriose ela gera esses transtornos. E a mulher, às vezes, descobre, usou anticoncepcional a vida toda, desde adolescente, para não menstruar, para ir para a praia, ou para não ter espinha, ou na suspeita de um ovário policístico, e quando ela para o hormônio para tentar engravidar, no outro mês ela tem uma cólica menstrual terrível e vai ter atividade sexual e começa a ter dor, que é uma coisa que chama muita atenção. É uma dor que existe durante o ato sexual muito profunda, que às vezes se ela muda de posição, essa dor melhora ou ameniza. Tem mulher que a dor é tão intensa que ela continua tendo dor pós-atividade sexual, ou até começa a sangrar pós-ato sexual. Então são dores que a gente tem que ouvir e pensar. Esses sintomas são típicos da endometriose, então chama a nossa atenção. A partir daí, a gente pode fazer o exame físico. Às vezes tem mulheres que o caroço é tão grande, ou o útero está fixo, ou ovários estão fixos, que você toca, né, no toque vaginal, nada move e você consegue localizar caroços ali dentro. E a gente faz exame de imagem. Para quê que a gente faz exame de imagem? Para mapear, rastrear, ver tamanho, onde está infiltrando, para a gente ter uma base para como nós vamos tratar isso. Nós vamos decidir o tratamento baseado no que a mulher sente e naquilo que a gente acha no exame de imagem, para ter uma melhor conduta individual. A endometriose ainda tem isso, não é uma conduta. Não é igual, por exemplo, vesícula, tem pedra na vesícula, eu tiro a vesícula, não tem outro tratamento. Endometriose eu posso tratar a mulher de formas diferentes, com os objetivos diferentes. A partir desse momento que a gente faz esse tipo de exame, são ultrassons com preparo de intestino, é um ultrassom diferente, né? Mais demorado, é mais chatinho de fazer, às vezes é mais doloroso, porque tem os focos ali que dói. Existe a ressonância com preparo intestinal e um gel vaginal, que a gente consegue diferenciar as lesões lá dentro. Qual que é o melhor? Depende. A gente sabe que tem colegas que são muito bons para ver pela ressonância, outros colegas são muito bons para ver pelo ultrassom. A gente tende a indicar o exame para cada colega de acordo com a sua melhor visão. Então, quando a gente casa isso, a gente consegue hoje fazer um diagnóstico bem tranquilo de endometriose. A laparoscopia, que antigamente era utilizada para ver, né, porque a gente não tinha esses exames disponíveis até pouco tempo atrás, fazia uma cirurgia na suspeita para olhar, né? Ou queimava ou cauterizava alguma coisa ali e tirava um pedacinho para biópsia. Hoje a laparoscopia a gente lança a mão por qual situação? Aquela menina adolescente, às vezes, ou aquela moça virgem, que às vezes não pode fazer um ultrassom transvaginal, ou algum local que não disponibiliza desses exames, que a gente sabe que o Brasil, né, são vários Brasis, né? Aqui na nossa região a gente tem colegas que fazem isso, mas tem regiões que não vai ter. Então a laparoscopia pode ser lançada a mão nessa hora para fazer esse diagnóstico.
E o tratamento da endometriose, né? Como é que a gente faz esse tratamento? Vai ser individual. Nem toda endometriose é cirúrgica. Tem mulher que a gente vai conseguir tratar o foco da dor, né? Fisioterapia pélvica, uma dieta anti-inflamatória, por exemplo. A pior coisa para a endometriose chama açúcar. Como eu falei no começo, é uma doença inflamatória crônica, né? E o açúcar ele é extremamente deletério para a endometriose. Se a gente pega uma menina que menstrua com muita cólica e você tira o açúcar dela, nos 3 próximos dias a menstruação é metade do volume, metade da dor. Só de tirar essa resposta inflamatória. Outra coisa que chama muita atenção na dieta anti-inflamatória para a mulher é o glúten. Mas ela não tem doença de glúten, ela não tem doença celíaca, ela não perde peso, ela não tem diarreia com glúten. Mas a partir do momento que os anticorpos que atacam a endometriose, eles fazem reação cruzada com glúten. Então essa mulher, quando ela come muito glúten, a farinha branca, ela começa a ter reação de dor. Aquela sensação da barriga inchar demais, dá cólicas terríveis no abdômen, vai evacuar, dói muito. Às vezes mesmo fora do período menstrual, que é uma dor acíclica associada à alimentação. Então é importante que a mulher que tem endometriose, ela consuma a menor quantidade de glúten possível, ou se possível nem consumir, dependendo do grau da infiltração no intestino dela. Outra questão da alimentação é o álcool, que é uma coisa... As mulheres hoje bebem muito mais álcool do que antigamente. E a gente sabe que o álcool ele é deletério para a endometriose, assim como para o câncer, né, para as doenças inflamatórias em geral. E principalmente a nossa cerveja, que contém milho, né, o xarope do milho, e o milho, esse xarope de milho ele é puro açúcar. Isso realmente é muito deletério. Em questão de laticínio, também a gente pede para elas tomarem leite que não contenha lactose. E às vezes sem lactose também para ajudar nessa resposta inflamatória. Então esse tipo de alimentação para a gente ajuda muito. E carnes processadas, né? Alimentos processados. Eu brinco assim, pega uma batata, corta ela e põe na sua mesa. Depois você pega uma batata processada, que você compra no saquinho, e põe na mesma mesa. A batata que a gente abriu natural, em 2 dias ela está podre. A outra pode ficar 10 dias lá, o mais que ela vai fazer é ficar mais durinha, né? Pelo ar. Então esse tipo de alimentação, ele agride muito a mulher que tem endometriose, porque se a partir do momento que você tem uma doença que inflama, que oxida, o que a gente come agride e ativa a dor. E o foco de dor a gente pode tratar com essa alimentação, fisioterapia pélvica, que é uma fisioterapia específica para a pelve da mulher, porque essa mulher muitas vezes tem disfunção motora já para evacuar, tem disfunção motora para urinar, tem disfunção motora para contração vaginal. Então a fisioterapia pélvica também age nesses locais. A acupuntura pode ser lançada mão, é muito bom para aliviar a dor também. E tem a cirurgia. Quando que a gente indica a cirurgia, né, na endometriose? Tem situações que a gente não vai operar. Tem situações que a gente precisa operar. E na cirurgia a gente tem que fazer uma cirurgia ressecativa completa. A gente, igual o senhor perguntou, existe recidiva? Se a gente fizer uma cirurgia incompleta, de ficar tirando pedaços e deixar restos para trás, essa mulher vai ter uma piora da situação dela. Por quê? A endometriose é igual ao câncer. A partir do momento que você pôs a mão, ela acelera a sua multiplicação ali dentro. Então a gente, quando entra para operar, tende a ressecar o bloco da doença como um todo, preservando os órgãos e estruturas. É muito importante falar isso. Tirar o útero não cura endometriose. Tirar o ovário não cura endometriose. O que resolve a endometriose é tirar a doença, e a cirurgia ela tem um diferencial das outras cirurgias. A gente consegue pegar uma pelve congelada, bloqueada, e tirar a doença dela preservando todos os órgãos ali. A ideia é preservar esses órgãos, né? Então, doenças que infiltram o intestino, começam a infiltrar o intestino, infiltrar de uma forma que vão fechar o intestino, ou estender muito o intestino, ou pegar uma circunferência intestinal longa, vale a pena tirar aquele pedaço, porque isso atrapalha até na fertilidade delas. Olha, doutor, é muita informação, né? Mas fique tranquilo, né? Vou fazer aqui um pouco do resumo aqui que o doutor Maxley falou aqui para nós, né? Assim, com relação à questão da endometriose. Hoje, graças a Deus, avançamos muito, né, doutor? Avançamos muito, né? Uma das maiores causas de infertilidade hoje é a endometriose, era difícil o diagnóstico. Então, primeiro ponto, né? Aqui o doutor falou de alguns sinais e sintomas com relação à questão, né, que despertam para poder fazer já, né, e pensar na endometriose, né, que seriam a dispareunia, né, que é a dor durante a relação sexual, né, que seria a dor até na defecação, né, e também aquela dor pélvica que muitas das vezes ela ocorre durante o período próximo ao período menstrual, né, e a endometriose, na realidade, o que a mulher tem? Toda mulher ela tem dentro do seu útero, todos os meses, né, um endométrio que fica lá na cavidade endometrial, fica no meio do útero, né, que vai
menstruar, né, das fases, como o doutor colocou. Né? E existiam várias teorias, mas hoje está comprovado, geralmente essa célula já tinha esse potencial de formar endometriose. Né? Então essa célula se desenvolve durante aquele período menstrual, porque hoje a mulher está menstruando cada vez mais, porque ela está tendo gravidez mais tardias, né? E isso, né, faz com que ela desenvolva focos de endometriose em várias partes do seu organismo. Ou seja, pode ser no próprio ovário, pode ser na tromba, pode ser no intestino, no diafragma, né? Ou seja, em todo o abdômen, que é o mais frequente, que é o mais comum. E isso, né, é de difícil tratamento. Né? No passado se usava muito medicamentos, mas sem muito sucesso, né, doutor? Sim. Sucesso muito pequeno, né? Principalmente quando você pega uma mulher que ela tem o desejo de engravidar, que está com infertilidade. Né? Hoje, de primeiro, existia por facilidade, né? Existia até quando tinha lá um endometrioma, que é a endometriose no ovário, né? Que é bem característica, que dá para fazer bem o diagnóstico pela ultrassom até simples, né? Porque muitas das vezes, todas as mulheres que chegam para poder fazer a ultrassonografia endovaginal, ela já acha que aquele exame vai dar para ela um diagnóstico preciso. Não. Para poder fazer o diagnóstico de endometriose, né, principalmente ali no intestino, na pelve, em outros pontos, tem que se fazer uma ultrassonografia com preparo, ou seja, tem que se preparar, tem que tomar um laxante, tem que estar preparado, é um exame mais demorado, é um exame específico para a pesquisa de endometriose. Então, não é o exame de endovaginal simples que vai dar para você, né, esse diagnóstico. Em alguns casos, você consegue sim, né, ter algumas características, né, que dá para poder fazer. Muito bom para fazer o diagnóstico na ultrassonografia é o de ovário, que é bem característico, né, viu? E hoje, né, mesmo essa cirurgia de ovário, na maioria das vezes que possível, né, mesmo porque a infertilidade é uma das maiores causas, é preservar, né, o ovário. Para isso, o doutor já explicou que ele vai lá, tira só a cápsula dali, fecha o ovário com alguns pontinhos e ele tem a tendência de voltar ao normal, né, de poder aí, se recuperar. É lógico que tem que pesquisar outros pontos. A ressonância, né, passa a ser, sem dúvida, né, um exame, né, que dá também, né, para poder ajudar muito o diagnóstico, mas hoje, né, a imagem de ultrassonografia, né, para uma pessoa que está acostumada a mexer com isso, se torna quase com resultados equiparados à ressonância, devido à evolução, né, desse exame de imagem. E é lógico, o que o doutor falou aqui, né, que muitas das vezes você tendo um diagnóstico, já assim, temos sinais e sintomas, você tem a clínica, você faz um exame local na paciente, já tem ali praticamente pronto, né, você pode até partir já para uma laparoscopia, né, ou seja, que hoje não é só para diagnóstico, é principalmente já até para tratamento, né, doutor? Você já faz a cirurgia e já retira tudo, né? Ou seja, é uma doença que tem que ser tratada por uma pessoa que tem alta experiência nessa área, né? Porque é uma cirurgia de difícil execução. Poucas pessoas em Goiás têm a experiência que o Dr. Maxley tem. Então, é importante que realmente é um grande problema de saúde pública, é um grande problema de dor de origem indeterminada na pelve e muitas das vezes o diagnóstico, né, ele pode ser até clínico, né, e a experiência manda muito nessa área. Né? Mas nós também temos o foco do endométrio fora, né, da cavidade endometrial, ele pode acontecer dentro do próprio útero, aí ele recebe o nome de adenomiose, né, ele pode ter aquelas formas que são atípicas, né, que vai, você ter uma ideia, ela pode dar um foco de endometriose, né, no pulmão, né, no cérebro, né, ou seja, e isso geralmente está associado, né, com dores, com sintomas durante a fase pré-menstrual e menstrual, né, doutor? E agora eu vou fazer um desafio para o doutor aqui, vou apertar ele um pouquinho. Como que, por essa teoria, né, e também tem aquela endometriose que né, quando a paciente que é na parede abdominal, geralmente na aponeurose, né, a paciente que fez cesárea. Né, ou seja, pela anatomia, pela história, esses casos de endometriose atípicas não se poderiam explicar, né, pela teoria das células, né, doutor? Da menstruação, né? Ou seja, como que seria, assim, seria
pela venosa? Como é que o senhor me explica Lá isso no aí? embrião, quando está sendo formado, quando a gente vai formar o folheto, o ducto de Miller, que vai formar esse sistema embrionário, esse sistema reprodutor feminino, vai existir um negócio chamado rotação do intestino. É no mesmo momento que está formando esse ducto, o intestino está rotando no embrião. A célula é formada, ela vai rodar, né? Essa é uma rotação. Por isso que a célula endometriose ela pode subir muito pelo lado direito do corpo da mulher. Chama rotação celômica. Uhum. Não é que ela escorre pelo lado direito. Na formação embriológica, quando existe a formação aqui embaixo, o intestino faz rotação celômica. Onde que é muito típico da gente encontrar endometriose para cima? No apêndice. Talvez a apendicite por endometriose é a cirurgia de urgência mais realizada na endometriose. Por quê? A mulher tem muita dor, ela chega num pronto-socorro, apêndice pesado, o cirurgião tem que operar, o tratamento é cirúrgico, até que prove o contrário. E normalmente ali se faz um diagnóstico, ou quando se faz uma laparoscopia consegue ver a lesão lá dentro da barriga, ou na biópsia daquele apêndice vem endometriose. E pode acometer uma região do intestino do lado direito, chama seco, que é a válvula do intestino grosso, no finalzinho do intestino fino. Quando a gente acha lesões nessa região, é obrigatória a cirurgia nessa região, porque ali pode obstruir, pode rodar e fechar o intestino. Então, na rotação celômica intestinal, é que essa célula vai subir. E ela vai subir até o diafragma. Por isso a gente vê mais lesão endometriose do lado direito do que do lado esquerdo. Onde que eu já ressequei lesões mais atípicas, o senhor perguntou, né? Pulmão, diafragma. Como que explicaria do pulmão, doutor? Isso. E no pericárdio cardíaco. Eu tenho uma cirurgia, isso era 10 horas da noite, tinha uma lesão enorme debaixo do pericárdio. Eu ressequei. Pericárdio, gente, vamos entender. É uma membrana que reveste o coração. Reveste o coração, né? Lá perto do coração. Endometriose próximo do coração. Foi o lugar mais atípico. O que essa paciente tinha na época de sintoma? Que depois a gente casou o sintoma com a informação que eu vi, que eu fiz. Ela tinha uma dor de estômago que não se explicava com nenhum exame. E essa dor de estômago piorava perto da menstruação dela. Retirando essa lesão, ela parou de ter essa dor no estômago. Muito importante, né, doutor? Então, sempre correlacionar, né, a dor com a proximidade, né, ou durante o período menstrual. Você tem algum sinal desse, procure um especialista, né, para que você possa estar fazendo o seu diagnóstico. Agora, no caso do foco de endometriose, na parede, esse você concorda que é... Isso. A endometriose no útero, igual o senhor falou, chama adenomiose, né? Muda o nome porque ela tem uma origem um pouquinho diferente. Qual que é a origem? Na cesárea, por exemplo, tem que abrir o útero para tirar o neném. Uhum. Aquela célula do endométrio, aí às vezes a mulher não tem endometriose. Na parede, é para o implante. É isso. Aquela célula pode ir ali durante a cesárea, ela implanta, fica alguma célula ali, ela implanta, encontra um lugar que tem um suprimento sanguíneo, ela vai crescer na parede da mulher. E ela pode crescer dentro do próprio útero, ou seja, ela infiltra, o útero é um músculo bem redondinho, bonitinho, e se essa célula começa a infiltrar o útero, tanto do endométrio para fora, quanto da endometriose para dentro, gera adenomiose. Esse útero ele começa a crescer de tamanho mais longo, às vezes ele começa a inchar e fica mole. O que isso dá na mulher? Isso dá dor e uma menstruação volumosa, muito atípica, com muitos coágulos. E às vezes ela vai fazer um ultrassom, o útero está muito volumoso, o grande não tem mioma, não tem outra doença, ele só está volumoso, gerando muito sangramento. Isso acaba atrapalhando, dificultando uma gravidez. Não impede, mas atrapalha. Isso pode persistir, que é uma preocupação que a gente tem grande hoje, porque tinha uns mitos da endometriose, né? A gravidez cura, não cura, porque o que acontece na gravidez? A progesterona da mulher fica muito alta, a doença fica desinflamada, ela para de doer. É uma bênção de Deus na vida da mulher a gravidez, né, nesse momento. Só que quando a mulher termina a gravidez e para de amamentar, ela vai voltar a produzir seu estrogênio e progesterona na fase cíclica e novamente essa doença vai voltar a inflamar. E na menopausa, acreditava-se que na menopausa a doença parava, porque parava a produção de hormônio. Qual que é o problema na menopausa, com essa adenomiose filtrando o útero? É porque ela vai fazer reposição hormonal, vai voltar a crescer foco. Ou, é uma coisa que a gente vê muito, a paciente com endometriose na menopausa, ela acaba condenando a sua vida sexual porque ela já tinha dor na juventude. Ela entra na menopausa com ressecamento vaginal, cansaço, fadiga, queda da libido importante, com ressecamento vaginal e dor, ela não quer ter atividade sexual. Então, às vezes você pega uma mulher de 45, 50 anos, a nossa faixa hoje é 50 anos, né, menopausa, a gente pega uma mulher com 50 anos que mata de vida sexual dela. E nós vamos viver um momento da humanidade muito intenso agora.
Nunca existiu tanta mulher menopausada como vai existir nessa década agora. Ó, doutor, o pessoal está dando sinal ali que nosso tempo acabou. Mas o papo tá bom. Eu só quero reforçar, achei muito interessante, né? Eu acho que a maioria, né, não tem essa consciência. Quero até repetir um pouco, você vai me complementar, vai me ajudar, né? Porque a endometriose é sinal de inflamação, essa dor toda vinculada, e que algumas condutas, né, ajudam, né, a desinflamar. Né? Dentro delas seria a redução do açúcar. Sim, o ideal, se a gente conseguisse tirar seria o melhor, mas se reduzir já ajuda muito. Esse vilão aí da inflamação, ela vai ajudar muito. Tirar o glúten, né, tirar a lactose, né, a proteína. O álcool, né? O álcool também. Álcool, menor quantidade possível. De álcool. Dê preferência para vinho, para os flavonoides. O álcool e também produtos, né, processados. Mais alguma orientação com relação a como se prevenir, a como se fazer esses cuidados até que se possa fazer um tratamento mais adequado, um tratamento cirúrgico? Acho que o autocuidado da mulher é o foco mais importante do tratamento da endometriose. Você, mulher, né, a gente tem aquela campanha, né, de toque a mama, veja se tem um nódulo. Acho que na endometriose vale muito isso. Existem cirurgias, existem hormônios, existe a fisioterapia, tudo. Mas você tem que ter uma autoconsciência, um autocuidado. A mulher tem que começar a se conhecer mais. Às vezes, nessa vida moderna nossa da correria, a mulher não se conhece, não conhece o muco vaginal, ela não conhece o muco, ela não sabe que dia que ela está ovulando. Às vezes, isso é muito comum a gente ver hoje. Você pergunta para uma menina, ela não tem ideia do dia que ela está ovulando, né? Então, procurar se conhecer um pouquinho mais, ver o seu ciclo menstrual, como é que ele está, se compare, procure para o seu médico, né? Você sentou com o médico, tem uma dúvida, doutor, você acha que pode ser? Faz um exame, às vezes, né? Tratamento precoce ajuda muito, porque ela está bem mais restrita. O diagnóstico precoce faz toda a diferença para a gente. Né? A endometriose ela não mata a mulher, ela não é câncer, mas ela mata a qualidade de vida da mulher. A gente fala que ela mata a alma da mulher, né? Porque ela prejudica trabalho, família, atividade sexual, né? Viagens, né? E a vida geral dessa mulher é muito dificultada pela dor. Se você for pegar histórias de mulheres que tiveram endometriose, gente, tem muitas histórias que, infelizmente, levaram até ao pensamento de realizar até um suicídio, né, doutor? Então, infelizmente. Eu vou passar aqui para o doutor para as suas considerações finais. Né? Mais alguma orientação, doutor? Eu acho que o que a gente tem de recado para as mulheres é nunca desista dos seus sonhos. Né? Acho que aquela mulher que vive com dor, ela tem que procurar ajuda para ter uma qualidade de vida. Aquela mulher que tem infertilidade, como a endometriose, procure tratamento. Existe tratamento adequado para te ajudar. Então, nunca desista dos seus sonhos. Procure viver com autocuidado, procure se conhecer melhor e ajude você mesmo a fazer um diagnóstico mais precoce, a se cuidar para ter uma qualidade de vida melhor. Hoje nós conversamos sobre endometriose. Você pode conhecer um pouco dos sinais, dos sintomas, né, do tratamento. Nós estamos aí, né, no mês aí de poder estarmos aí buscando essa conscientização da mulher para esse tema, porque nós entendemos que o caminho, né, da educação, através de conhecimento cada vez maior da medicina, é que vai dar à mulher a condição de procurar até o diagnóstico, de procurar uma orientação médica adequada. E assim, nós encerramos mais um programa Semeando Saúde. Até a próxima. Um grande abraço a todos.